Um escritor chamado Joseph Wirthlin, norte-americano e empreendedor, ele disse certa vez que nós temos o seguinte problema: de tanto nós vemos as coisas à nossa volta, elas vão se tornando invisíveis. Mesmo aquelas coisas que são maravilhosas, que são belas, sejam as flores, as nuvens, os pássaros, e até mesmo as pessoas queridas, as pessoas que nós amamos. Eu não me esqueço desse episódio que compartilharam numa rede social, de um jovem marido que estava voltando de uma cirurgia depois da anestesia, e de repente ele vê a esposa do lado e diz: quem é você? Você é tão linda. E aí ela diz: eu sou sua mulher. Não, você não é minha mulher. Você vai me dar um beijo? Eu disse: vou te dar um beijo. E ele encantado, porque só o entorpecimento trouxe a ele de volta a consciência da beleza, da graça da esposa que ali estava. E não é o que acontece conosco? Eu vejo que muitas vezes em situações como passou o nosso irmão Isaías, o que não é o caso dele definitivamente, as pessoas choram, mas choram por essa amargura, de não terem apreciado aquela pessoa que esteve ao seu lado. Choram de um arrependimento, de não terem investido na pessoa que amavam. E é tão assustador porque isso pode acontecer conosco em tantas áreas da vida, e vamos subordinando a um segundo lugar aquilo que é mais importante. Nós vamos subordinando a uma segunda classe aquilo que deveria ter um maior valor. E, por exemplo, quando nós pensamos até mesmo na nossa experiência cristã, nós corremos o risco de subordinarmos o Evangelho a uma segunda categoria. Veja você, nós assumimos o Evangelho, presumimos o Evangelho, presumimos que todos que estão aqui conhecem o Evangelho, entendem o Evangelho, seguem o Evangelho. Então, porque nós presumimos isso, nós passamos em igreja a tratar de outras coisas que são importantes, mas não são tão importantes como o Evangelho. Então nós discutimos que cor que nós temos que pintar o templo, quais horários atendem melhor às reuniões, como deve funcionar o sistema pedagógico em que atendemos as nossas crianças, como deveríamos organizar os projetos até sociais da igreja, e tudo isso é importante. Mas nós corremos o risco de discutirmos tantas coisas importantes e deixarmos de apreciar e de enxergar aquilo que é mais importante, que é o Evangelho de Jesus. E veja, isso é tão sério, que quando nós vamos para as Escrituras, nós percebemos que sim, eu e você corremos o risco de esquecermos aquilo que é importante. E não vem me dizer que você não esquece aquilo que é importante. Você não lembra nem onde guardou a chave do carro, você não lembra onde deixou a carteira. Então, como é que nós ousaríamos dizer que não esquecemos aquelas coisas que são importantes? Veja você que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta aos crentes que viviam o que tem sido chamado de dispersão, estavam espalhados por vários lugares por conta de perseguição. Ele diz assim na sua carta, no primeiro capítulo, no versículo 12: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Lembrar, segunda carta de Pedro 1,12. Fazer vocês lembrar. O apóstolo Paulo via que nós cristãos temos a necessidade de sermos relembrados a respeito daquilo que é importante, porque corremos o risco de passarmos a tratar outras coisas que são importantes, mas não tão importantes quanto o Evangelho de Jesus. Mesmo o apóstolo Paulo vai dizer isso também. Veja você, quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu por volta do ano 67 depois de Cristo. E 67 anos depois de Cristo, ele já estava dizendo: eu tenho que lembrar vocês. Ele não está falando com descrentes, ele está falando com crentes do primeiro século. Eu tenho que relembrar vocês. O que dizer 2000 anos depois?
Num período que nós vivemos, que os estudiosos da mente humana nos chamam de pessoas que sofrem de síndrome de cérebro de pipoca, Popcorn Brain Syndrome. Por quê? Porque nós não conseguimos mais nos concentrar numa única coisa. Senta na frente da televisão para assistir alguma coisa, mas tem na mão o quê? Assiste e vê se entrou um zap. Não é assim? As crianças estão assim e não conseguem mais se concentrar nas coisas. E não me admira, nós não estamos sofrendo ainda de um Alzheimer severo, mas nós estamos sofrendo de um lapso de atenção e de memória, e nós não conseguimos lembrar das coisas que são importantes. Veja você que um pouco mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa à igreja de Tessalônica. Ele diz assim: eu tenho que lembrar vocês de novo. Mas só para quebrar um pouco o gelo, eu me lembro dessa anedota, essa piada que contaram, que esse casal, ali por volta dos 80 anos de idade, eles foram juntos ao médico para fazer um check-up. E aí começou a examinar, o médico: vocês estão ótimos fisicamente. Aí a esposa disse: mas a gente esquece um pouco. Falou: olha, é normal, a minha recomendação é que vocês anotem. Se vocês anotarem, vocês não vão esquecer. E foram para casa, e naquela noite, sentados no sofá, assistindo TV, a esposa diz ao marido: amor, eu gostaria de uma taça de sorvete. Ele falou: eu pego para você. Ela levantou e falou: mas é melhor você anotar. Você acha que eu vou esquecer uma taça de sorvete? Ela falou: não, mas eu queria um pouquinho de morango em cima. Não, pode deixar, eu vou buscar. Anota, você vai esquecer o morango. Você acha que eu vou esquecer disso? Diz com aquela voz já revoltada de marido, alguns sabem como é que é, aquela certa acidez, e foi para a cozinha. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Aí volta o marido. Um prato com ovos, bacon, e entrega para a esposa. Ela olha com a cara desapontada e diz: está vendo? Eu falei que você ia esquecer. Cadê a torrada? Entendeu? A gente esquece das coisas. A gente esquece das coisas, tem que ter cuidado, é melhor anotar para não esquecer. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5: não vos recordais que ainda convosco eu vos dizia essas coisas? Vocês já esqueceram do que eu dizia? Na carta de Pedro ele fala da glória do Evangelho, na segunda carta. Na carta de Paulo ele fala do retorno de Jesus. E nós estamos falando de igrejas que estavam ali no primeiro século. Veja você que mesmo Jesus, o nosso Salvador, já sabia do risco do nosso esquecimento. Já sabia que nós poderíamos cair distraídos com as coisas do dia a dia e esquecermos da grandeza, da beleza e da singularidade do Evangelho. Abra por favor a sua Bíblia na carta, aliás, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 19 e vamos ver o que Jesus faz a fim de nos ajudar a lembrar da essência do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 19: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Note que, até aqui é o suficiente, nós vamos pensar outros versículos. Note que esse registro histórico no Evangelho é a maneira dramática de Jesus nos falar da importância de lembrarmos do que é o Evangelho, da essência do Evangelho. Mas a primeira vez que encontramos uma descrição do que veio a ser conhecido como a ceia do Senhor, vou dar mais alguns títulos sobre isso para você, está em Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e não nos Evangelhos, porque a carta de Paulo foi escrita antes dos Evangelhos. Os Evangelhos são posteriores. Mesmo o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, foi escrito depois da carta de Paulo aos Coríntios. Mas quando nós pensamos nesse episódio, nós chamamos de a ceia do Senhor. E de onde vem isso?
vem exatamente da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Ele chamou esse episódio de a ceia do Senhor. Também nós conhecemos esse episódio como a comunhão. Muitos americanos preferem chamar de comunhão. É a tradução de uma palavra grega koinonia, que significa estar juntos, participar de algo juntos. E vem da onde esse termo? Vem de Paulo, capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Paulo chama o sangue de comunhão, o pão de comunhão. Daí é onde tiramos esse título. Outros mais litúrgicos chamam a ceia de Eucaristia. A Eucaristia nada mais é do que a transliteração de uma palavra grega, Eucaristos, que significa dar graças, que vem aqui de Lucas e de Marcos. Então significa dar graças a Deus por todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito, assim como Jesus deu graças a Deus sob a sombra da cruz, porque ele sabia que ali ele salvaria a humanidade. E ainda outros chamam de o partir do pão. Partir do pão vem do livro de Atos, que diz que os discípulos iam de casa em casa partindo o pão. Qual é o melhor nome para se dar a esse episódio? Não faz a menor diferença, porque a Bíblia, a própria palavra de Deus, usa vários nomes para descrever esse episódio. Mas o mais importante desse episódio é o que ele quer produzir em nossos corações e não como nós chamamos. Com qual frequência deveria ser praticado isso, essa dramatização? Essa é uma outra discussão. Vamos pensar por um momento de onde Jesus retira isso. Nós sabemos que Jesus está no período da Páscoa, e nós estamos nos aproximando da Páscoa. A Páscoa foi aquele evento descrito no livro de Êxodo, quando depois de Faraó, que se endureceu, e Deus endurece o Faraó, você se lembra da história, ou você assistiu na Record, ou você já leu na Bíblia, então várias pragas são colocadas sobre o povo egípcio, e na minha opinião a mais pesada delas, a mais difícil delas, o ápice de todas as pragas, a morte de todos os primogênitos. A única maneira das pessoas se livrarem daquilo na ocasião era que por meio do sangue do cordeiro, colocado no que nós chamaríamos hoje de o batente das portas, faria com que o anjo da morte passasse de largo daquelas casas. Essa palavra passar, pechar, é Páscoa, quer dizer que a morte passa para longe. Ou o fato dos próprios israelitas terem passado pelo mar em terra seca, quando os egípcios morreram submersos naquelas águas. A Páscoa era isso, da morte para a vida. No entanto, é nesse sangue da primeira Páscoa do Êxodo, 1400 anos mais ou menos antes de Cristo, que por essas sombras a primeira aliança, o primeiro testamento, o primeiro pacto é celebrado. Um pacto que depende do desempenho humano, da performance humana, do que fazem os homens. Jesus então agora 1400, 1500 anos, dependendo como é que você faz a conta, ele está com seus discípulos por ocasião da Páscoa. Há alguns cálices na frente dele, talvez 3, o último cálice que era celebrado, os judeus que estavam distantes, que não conseguiam estar em Jerusalém para celebrarem a Páscoa, uma vez que a celebração da Páscoa em Jerusalém era mandatória para todo judeu homem, eles levantavam o cálice e diziam assim: na próxima vez, em Jerusalém. A Páscoa olhava para trás. Você está comigo? Diga amém. A Páscoa olhava para trás, o que Deus fez, como nos livrou, como a morte passou para longe de nós, como Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Mas a Páscoa olhava para frente, quando voltarmos para Jerusalém. Jesus usa o mesmo princípio, mas ele dá uma reinterpretação ao tomar esse cálice. Ele dá uma reinterpretação ao falar do pão e do sumo da uva. Ele diz que o pão é o seu corpo que é dado. Ele diz que o sumo da uva é o seu sangue. E ele olha ainda para o futuro, não para Jerusalém apenas, mas ele diz: um dia
um dia nós vamos cear juntos novamente, mas não agora. Que promessa maravilhosa! Naquele momento a informação era ainda prolética, quer dizer, Jesus ainda não tinha morrido na cruz pelos seus discípulos, Jesus ainda não tinha morrido na cruz pela humanidade, mas ele apontava para isso por meio desses elementos. Mas há algo mais aqui. Quando nós pensamos então na frequência, para o judeu, atrelado com a Páscoa, provavelmente os judeus cristãos celebravam a ceia talvez uma vez no ano, por ocasião da Páscoa. No entanto, quando a mensagem do Evangelho alcança os não-judeus, a Páscoa não tinha significado nenhum, a Páscoa judaica. Tudo bem? Para eles era uma outra coisa. Então você vai notar que no mundo gentílico, a ceia era celebrada em todas as oportunidades. Aliás, do livro de Atos podemos ter a ideia que a ceia era celebrada quase que diariamente. Eu ia na casa do Zé Roberto, juntava a família dele e ceávamos. Ia na casa dos Matozinhos, ceávamos. E assim sucessivamente durante a semana ceava-se pelo partir do pão, se entendemos que o partir do pão tem esse sentido. Então veja que não era tanta questão da frequência, mas qual o impacto daquilo que estava sendo feito e dramatizado ali tinha na vida dos seguidores de Jesus. Estão comigo? Então diz um amém para me ajudar. Ótimo, eu sei que você não queria dizer, mas é sempre um encorajamento ouvir. Então quando nós pensamos nisso, nós também somos levados nesse pano de fundo judaico da ceia, de o que acontecia ali. Em Levítico, do capítulo 1 até o 11, você tem sacrifícios que eram obrigatórios e sacrifícios facultativos, voluntários. Um dos sacrifícios voluntários era o sacrifício de ação de graças, eucaristos, de agradecer a Deus. Esse sacrifício de agradecer a Deus constituía, por exemplo, em levar um cordeiro para ser sacrificado, e aquele cordeiro então o sacerdote, o templo, ficava com uma parte do churrasco para ele, devolvia o resto para a família, que chamava os vizinhos, que se assentavam numa mesa e davam graças a Deus, e simbolicamente Deus estava ali. Está fazendo sentido? Simbolicamente, naquela comunhão, naquela gratidão, Deus estava sentado à mesa com eles. Esses elementos estão presentes na descrição de Jesus, de esse é o meu corpo, este é o meu sangue, em que Paulo mais tarde vai descrever com todas as letras no capítulo 11, eu recebi isso do Senhor. E ele replica em texto aquilo que Jesus fez na história. Mas vamos pensar por um momento, quais são as implicações de tudo isso? A implicação disso é que Jesus está nos mostrando a essência do Evangelho. No mundo antigo então, no Oriente Médio, quando alguém era convidado para essa refeição de comunhão, de gratidão, não era uma coisa tão simples. Se alguém me convidar aqui hoje depois do culto, falar, vamos almoçar, vamos comer em algum lugar, é algo muito light. Mesmo que a gente vá até uma churrascaria ou até o McDonald's, não tem toda uma cerimônia, um rito para que aconteça aquele almoço. Mas no Oriente Médio Antigo, se eu convidasse você para comer na minha casa, você pode imaginar o trabalho que era isso? Catar o bezerro, matar o bezerro, limpar o bezerro, assar o bezerro, deixar o bezerro ficar no ponto. Vocês estão acompanhando? Então era uma convivência ali juntos, de comunhão, de troca de experiência. É por isso que então, quando Jesus em João capítulo 6, e João capítulo 6 não trata da ceia, mas trata das mesmas ideias e do mesmo elemento da ceia, Jesus diz assim, eu sou o pão do céu. Depois de ter multiplicado os pães e peixes, alimentado aquele povo todo, fisicamente ele diz, eu sou o pão do céu, eu sou o maná celestial. Para nós, essas informações não fazem muito sentido, quando Jesus diz, eu sou o pão, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, eu sou o pão da vida, a gente não entende muito isso, sabe por quê? Porque nós somos seres urbanizados. Se a gente pegar uma criança urbana e perguntar, de onde vem a comida? O que ela responde? Da onde? Supermercado.
Eu falo, a comida vem do supermercado. E como é que vem a carne? Vem numa bandejinha, vem misturada com papelão. Bom, enfim, vem do supermercado. De onde vêm as frutas? Vem da quitanda ou do supermercado, não é isso? Mas se nós formos para um ambiente rural, agrícola, e nós perguntássemos ali, de onde vem a comida? Vem da terra, não é isso? Vem dos animais. Se eu falar para você, vamos comer um franguinho hoje depois do almoço, você vai me sugerir algum lugar aqui, não sei que lugar que tem aqui, mas sempre tem, na cidade sempre tem algum lugar para comer frango, não é? E aí a criança presume que o frango vem daquele lugar. Mas se você mora na área rural e fala, vamos comer uma galinha, sabe o que significa? Vai ter que matar uma galinha. Você vai ter que cometer esse ato terrível, grotesco, de assassinar uma galinha. As crianças hoje não têm ideia, elas acham que brota lá no supermercado, ou que o Kentucky Fried Chicken fabrica galinha. Não tem ideia disso. Quando nós dizemos, vamos comer no McDonald's, nós estamos dizendo exatamente o seguinte: vamos sair daqui para comer trigo morto, para comer vaca morta, cebola morta, tomate morto, alface morta. Porque quando a gente comer tudo isso, a gente vai ter vida. A sustentação da nossa vida física depende sempre da morte de alguém, de alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Não há vida sem morte, exceto por alguns minerais, talvez estão ali. Não há vida sem morte. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, eles entendiam isso. Eles entendiam o seguinte: para que você tenha vida, o preço é muito alto. Eu vou morrer por você. Quando na ceia Jesus disse, esse é o meu corpo, esse pão aqui, esse sumo da uva é o meu sangue. Ele está dizendo, para que você tenha a sustentação da vida eterna, eu vou morrer por você. Mas há um problema. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, você vai começar a ficar distraído com as coisas. Você vai começar a achar que outras coisas são importantes. Você vai começar a achar que se você não tiver dinheiro suficiente na sua conta, eu não te amo. Você vai começar a achar que porque o seu casamento não vai bem, eu não me interesso por você. Você vai enfrentar problemas de saúde e você vai achar que eu não estou te abençoando. Você vai enfrentar as durezas da vida e vai ficar distraído. Vocês vão viver em igreja e vão começar a discutir outras coisas pequenas. Esse era o problema na igreja de Corinto. Eles criaram uma grande ceia farta para celebrarem a ceia, e funcionava assim: se o culto deles era noturno, e eu vou usar como hipótese teórica que era noturno, os mais ricos podiam chegar mais cedo. E os mais ricos chegavam então com a mesa farta, levavam um chardonnay, tomavam, ficavam lá bem animados, e depois deles vinham os trabalhadores braçais, que traziam um sanduíchezinho mais simples, e por último iam chegar os escravos. Os escravos iam chegar já no fim do culto, não iam trazer nada, porque se tirassem alguma coisa da casa dos seus amos, seriam considerados ladrões, chegariam famintos e já não tinham nada o que comer mais, porque os ricos comeram, beberam chardonnay, os outros que chegaram depois comeram todos os sanduíches, e o que sobrava. Então Paulo disse assim: quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para o melhor, vocês estão se reunindo para o pior, e fazendo isso, vocês estão desconsiderando a igreja de Deus. E ele vai nos dizer algo tão importante naquele contexto. Ele vai dizer, sabe qual é o problema? E é o único imperativo, a única ordem de 1 Coríntios capítulo 11, no contexto da ceia do Senhor, no contexto da comunhão, no contexto do partir do pão, no contexto da Eucaristia, se você quiser, no contexto da Santa Ceia, que não é uma expressão bíblica. Naquele contexto estava acontecendo essa carnalidade, e o único imperativo, sabe qual é? Fazer isto em memória de mim. Vocês lembraram de trazer a carne, o pão, o churrasco, vocês lembraram de cantar a música certa, vocês pintaram na cor correta, mas vocês esqueceram do mais importante: vocês esqueceram de mim. Por 2 vezes Paulo replica as palavras que ele tinha recebido do Senhor: faça isso em
memória de mim. Queridos, nós todos enfrentamos lutas. Eu enfrento, você enfrenta. Nós todos enfrentamos desafios. Nós temos um grande risco. Nós temos um grande risco. Quando enfrentamos as nossas lutas e as nossas questões, esquecer da essência do Evangelho. Jesus disse: lembre-te de mim. Você tem o risco de me esquecer. Lembre-se que eu vim a esse mundo por te amar. Lembre-se que eu vim a esse mundo para morrer por você. Lembre-se que eu vim a esse mundo e ressuscitei ao terceiro dia, e ascendi aos céus, e voltarei um dia para você. E é isso que importa. Quando você tiver dúvidas na sua vida, Deus está comigo, Deus se importa comigo, lembre-se de Jesus. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, e nós não podemos nos esquecer: o Salvador morreu por nós. Só podemos ter vida eterna porque Ele morreu a nossa morte. Há um pequeno poema de rima pobre, anônimo, que eu gostaria de concluir essa nossa prosa com ele. Diz assim: vim de longe por ti, te amei na longa descida, dei meu trono por ti para te dar eterna vida. Usei coroa de espinhos para te dar vida, dor suportei sem fim. Pesa uma simples pergunta: você se lembra de mim? Te dei meu tudo livremente, sou teu pão da vida eternamente, teu maná celestial, te dá vida, te dou vida que não tem fim. Toma, come e bebe, mas faz tudo em memória de mim. Nessa manhã, eu quero encorajar a cada um dos irmãos, independente do que você esteja vivendo, onde quer que você esteja na caminhada, a essência do Evangelho é Jesus, e o que Jesus fez por nós. Os nossos irmãos aqui, colegas de teologia, acho que o grande risco que nós temos quando discutimos as doutrinas é reduzirmos o Evangelho a conceitos doutrinários. Mas o Evangelho não é um conceito doutrinário. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus. E o que quer que você esteja enfrentando na sua vida, vamos juntos hoje lembrar do nosso Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado porque quando olhamos a sua palavra, nós vemos que esse esquecimento não é próprio apenas do nosso tempo, mas é próprio do ser humano. E Senhor, nós nos distraímos com tantas coisas, desde entretenimento a problemas, e corremos o risco de nos esquecermos da essência do Evangelho. Desperta-nos para lembrarmos de Jesus, o nosso Salvador. Relembra-nos, Pai, nas nossas lutas e dores, do Evangelho encarnado, da boa notícia que é Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos de alegria, a darmos graças pela Tua presença conosco. E ajuda-nos, Senhor, nos nossos momentos de tristeza e melancolia, a lembrarmos do Senhor. Celebrarmos enquanto olhamos para trás tudo que o Senhor fez, e renovarmos a nossa esperança sabendo que o Senhor voltará. Pai, abençoa-nos, que o nosso coração seja solo fértil para a Tua palavra. É no nome santo do nosso Salvador Jesus que eu oro com os meus irmãos e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.